Tem Bíblia e gosta de acompanhar a leitura, abra ela no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos hoje aprender mais um passo aqui, desse propósito que nós estamos, dos 50 dias de milagres com Jesus. Eu estou falando isso aqui todos os cultos, para que você memorize isso. E preste atenção no que eu vou te dizer. Por muito tempo a igreja evangélica, no seu contexto geral, até por causa da teologia que a gente recebeu, a gente menosprezou muitas coisas que a Bíblia traz para nós, como as festas bíblicas. Por quê? Porque a teologia inculcou em nós que isso era coisa de judeu, que isso não era coisa dos crentes em Jesus. E a gente acabou se esquecendo, não estudando os textos bíblicos, que as festas nunca foram para nós. As festas sempre foram para o Senhor. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos festas bíblicas, elas não são para nós, não é para a gente desfrutar, são santas convocações, estatutos perpétuos para nós adorarmos ao Senhor. E por muito tempo a gente desprezou isso. Por exemplo, a Páscoa, se nós formos estudar ela dentro do contexto bíblico, olhar pelo calendário, há um conflito na nossa cabeça, porque não vai ser num domingo, vai ser num Shabat, porque Jesus é o Shabat, Jesus é o descanso. Então não foi num domingo, isso é um costume que nós recebemos por causa de uma teologia, por causa de um romanismo que foi colocado sobre nós. Mas não é o caso agora, para não te confundir mais ainda. Mas a gente não pode deixar as festas passarem. Então a Páscoa, que aponta para nós a ressurreição do Cristo, para que 50 dias depois se cumprisse Pentecostes. E mais adiante nós vamos celebrar a festa de tabernáculos, mais para o final de setembro, outubro. E que festa é essa? A única que não se cumpriu, que é Ele tabernaculando no seu povo, ou seja, quando Ele vier tomar a igreja para si, se casar com ela, para vivermos eternamente com Ele. Então nós precisamos entender que estas festas, elas são como se fossem portais que se abrem no mundo espiritual, para que o Senhor libere porções sobre nós. Esta festa, por exemplo, que nós vamos celebrar daqui a alguns dias, que é a festa de Pentecostes, é uma festa que principia o início de colheita. É quando os celeiros do povo de Israel, do povo do Senhor, começavam a colher e se encher de novo. Então eles traziam as ofertas das suas primeiras colheitas. E isso significa o quê? Colheita significa alcance de almas, transformação. Por isso que o Espírito Santo veio. Por isso que o Senhor nos encheu com o Espírito Santo. Para quê? Para que fôssemos flechas polidas em movimento em cada lugar onde Ele nos plantasse. Para quê? Para que uma grande colheita de almas viesse. Então, nós queremos declarar que nesses 50 dias que nós estamos vivendo, até 19 de maio, quando nós vamos celebrar Pentecostes, uma colheita abundante, o Senhor fará na minha vida, na sua vida e também na sua família. E você vai ver pessoas próximas de você se prostrando e se rendendo a Jesus. Amém? Então, mergulhe nesses 50 dias. Não participe dos cultos apenas para você cumprir um ato religioso, porque na verdade isso foi algo que a gente aprendeu. Eu tenho que ir como uma obrigação. Não, isso não pode ser obrigação, tem que ser paixão. Estar aqui hoje tem que ser paixão por Cristo. Diga para o teu irmão, estar aqui hoje não é uma obrigação. Diga, estar aqui é a paixão da minha vida, porque eu amo o meu amado. Isso, o meu amado é meu e eu sou do meu amado. Então, esses 50 dias que nós estamos vivendo, que antecede essa festa, mergulhe, observe os sinais próximos de você. Eu contei quinta-feira aqui, evangelista Fábio, aquilo que você fez, me mandou um áudio em lágrimas. Pastor, você está sendo a primeira pessoa que está recebendo essa mensagem, mas nós estamos aqui como quem sonha, porque você tem empregado aí constantemente nesse ano de coisas que Deus vai fazer na nossa família, e nós tomamos essa palavra para nós, eu e a Vanessa, a esposa dele, nessa semana, realizar o sonho da vida deles, que era o quê? Pegaram a chave da casa própria deles. Aleluia. Por quê? Porque se posicionaram em uma palavra. E eu sempre digo isso: se você tem uma palavra, você tem tudo. Então nesses dias aqui, por exemplo, nós estamos vivendo nesses dias, até fiz uma listinha antes do culto começar. A primeira ministração dessa série de 50 dias foi sobre transformação. Diga comigo, transformação. Semana passada nós vimos o que? Multiplicação. E o que nós vamos ver hoje?
cura. E o que vamos ver semana que vem? Libertação. Ou seja, são atributos do nosso Deus na minha vida e na sua vida. Então perceba, Ele começou transformando, multiplicando, hoje curando, na próxima semana libertando. Ele está criando pilares para que eu e você acesse o melhor dele em nome de Jesus. Diga para quem está perto de você, me ajuda a pregar hoje, e diga para ele assim: o melhor, irmão, o melhor está por vir. O que você disse? O melhor está por vir. Então, por mais que você conheça os textos que nós vamos ler, mergulhe dentro dele, porque sempre há um fundamento, sempre há um princípio que o Senhor quer nos dar, nos conceder, para a gente alcançar o novo que Ele tem para nós, em nome de Jesus. Hoje, nós vamos falar sobre a sobrenatural cura dessa mulher que sofria de uma hemorragia. Nós aprendemos, do fluxo de sangue, e essa mulher rompeu com algo muito profundo dentro dela, porque dentro da lei, quem estava dentro desse período menstrual era conhecido como imunda. E quem na verdade vivia com esse problema tinha que ficar afastada da sociedade. Então perceba que essa mulher, mais do que um problema de saúde, ela também tinha problemas emocionais que ela carregava. Ela precisava ficar todos os dias gritando na porta da sua casa quando ia sair. Ela gritava o quê? Imunda, imunda, para que todo mundo estivesse na rua, recolhesse para dentro de casa e ela pudesse caminhar, andar nas ruas, porque ninguém podia estar perto dela. Então pensa, quantas coisas essa mulher não rompeu, quantas coisas essa mulher não inspira a mim e a você. Ela não ficou presa dentro das limitações, ela foi buscar o extraordinário que Deus tinha para ela. E essa história, ela está escrita no Evangelho de Marcos, capítulo 5, com muita profundidade. Essa história dessa mulher, ela entra no meio de uma história que o Senhor começou a construir com Jairo. Jairo vai até Jesus buscar socorro pelo estado da sua filha. E quando Jesus está em direção da casa de Jairo, aparece essa mulher. E aqui no versículo 24, a história de Jairo é paralisada. E começa a história dessa mulher. O texto diz assim: Jesus foi com ele quem? Com Jairo. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos. E gastara tudo que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se, ou algumas traduções diz virtude, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Verso seguinte diz: responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor, e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Repete comigo: vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Antes de nós mergulharmos nos princípios que esse texto vai nos ensinar, eu quero declarar isso sobre você, que está escrito em Êxodo, capítulo 15, no verso 26, diz isso: pois eu sou o Senhor que os cura. Repete comigo: o Senhor é quem me cura. Faça isso agora, estenda a mão quem está perto de você e declare: nessa manhã, eu quero profetizar sobre esta palavra que você recebe do Senhor, cura sobre a sua vida. Diga: cura das suas emoções, cura dos seus sentimentos, cura no seu coração, cura no seu corpo físico, em nome de Jesus. E eu, como pastor dessa casa, quero dar esse culto em ação de graças pela vida de um primo nosso querido, da nossa família, chama Francisco. Passou por uma cirurgia na última sexta-feira para retirada de um tumor no cérebro, e nós tivemos a informação agora que ele foi estubado com tranquilidade, está indo para o quarto agora, em nome de Jesus. E eu quero profetizar, como eu disse para ele essa semana, profetizar
cura sobre ele. Não sei que diagnóstico você recebeu, nem o que você possa estar lutando na sua saúde, mas eu quero profetizar que o Senhor que cura vai abençoar você em nome de Jesus. Eu quero declarar que Ele pode curar, porque Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e para sempre. Ele é o Yahvé Rafa, ou como nós aprendemos, o Jeová Rafa, aquele que pode curar, aquele que pode estabelecer, desde as minhas emoções, os meus sentimentos, até o meu corpo físico, em nome de Jesus. Eu profetizo que Ele reposiciona tudo em ordem, em nome de Jesus. Bota a mão no peito e declara que Ele coloque tudo em ordem, em nome de Jesus. Então, sobre esse texto de Marcos capítulo 5, quero construir alguns princípios com você hoje aqui. Quero edificar alguns conceitos para a gente aprender e renovar a nossa fé. O meu alvo aqui como pastor é fazer com que você firme a sua fé no Senhor, e que você não ande por vista, que você não ande pelas emoções, que você não ande pelos acontecimentos, mas você ande firmado na palavra. E para vivermos e acessarmos isso, precisamos ter postura, alguns princípios. E qual é o primeiro? Se você deseja receber a sua cura, decida seguir a Jesus. Repete comigo: decidir a seguir Jesus. Olha para mim, na semana passada eu disse isso e vou mencionar de novo. Todos os milagres de Jesus, nós vemos o povo indo até Ele, o povo comprimindo Ele, querendo estar com Ele. Muitas vezes nós também vamos até Jesus, mas apenas por aquilo que Ele pode nos dar. Muitas vezes nós só vamos buscar no Senhor quando estamos passando por um momento de aflição, por um momento de angústia, por um momento adverso. Nós não podemos fazer do Senhor um banco ou um lugar de comércio e de troca. Senhor, eu vou no culto hoje, mas o Senhor me abençoa. Senhor, eu vou fazer um jejum, mas o Senhor me dá vitória. Não, nós temos que aprender a ter um hábito de vida com o Senhor, aprender a fazer os nossos devocionais, aprender a organizar a nossa agenda. Eu sempre digo isso. A gente não pode pegar a nossa agenda e colocar, quando sobrar um tempinho, colocar as coisas do Senhor. Não, nós temos que pegar a agenda do Senhor e colocar a nossa dentro dela. Nós temos que priorizar as coisas do Senhor, e quando nós fazemos isso, pegamos as coisas que é do reino e estabelecemos as nossas coisas onde for possível encaixar, Ele nos abençoará. Precisamos caminhar com Ele, viver com Ele, estar com Ele. Precisamos criar esse hábito de ter uma vida com o Senhor. E o texto que você leu comigo diz assim: Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Então o primeiro princípio dessa manhã que eu quero ensinar você, para que você possa crescer em cura, é: siga a Jesus, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Ele é o Senhor de tudo, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida. Aprenda a fazer dele a sua segurança, o seu porto seguro. Aprenda a fazer dele o seu descanso. E a gente aprendeu que o nosso dia de descanso não é hoje. Nós sabemos disso. E eu não preciso ficar falando muito para você, porque hoje não é o dia de descansar. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje seria o dia de trabalhar. O dia de descansar é o sábado, é o 7º dia. Mas isso é um contexto que foi mudado ao longo desse cristianismo humano que a gente acabou recebendo pelo aquilo que os homens fizeram. Mas quem é o descanso? É um dia? Não, o descanso é Ele. Existem pessoas que não descansam para nada. Tem gente que não consegue tirar um dia para descansar, ela tem que trabalhar copiosamente. Mas mais do que você às vezes ter que trabalhar todos os dias, você também precisa aprender a criar descanso nele. Você precisa confiar nele. Você precisa entregar a peleja, a causa, a situação, o momento adverso verdadeiramente e descansar nele. Existem pessoas que vêm ao culto, existem pessoas que carregam Bíblia, existem pessoas que já se batizaram, mas existem pessoas que não aprenderam a descansar nele. Existem pessoas que se apavoram quando o caos surge, existem pessoas que se apavoram quando uma notícia acontece, quando um momento adverso surge na sua casa, surge nas suas finanças, no seu local de trabalho, a má notícia talvez de um problema no seu trabalho, você já logo se apavora. Não aprendemos a descansar nele. Quem segue a Jesus e vive com Ele, descansa nele. Se você deseja algo nele, siga-o, não de longe, mas juntinho e pertinho da cruz. Eu amo essa expressão e gosto, porque há muitos anos eu prego isso. O único discípulo de Jesus, no dia da crucificação, que ficou aos pés da cruz, foi João. Não tem como, amados, nós seguirmos Jesus por aquilo que Ele pode nos dar. Nós temos que estar com Ele por aquilo que Ele é. João, quando Jesus está na cruz, o único que é visto por Jesus é João.
João levanta os olhos e vê o Cristo totalmente destruído ali naquela cruz, mas continua firmado ali. E os demais correram todos, sumiram todos. João não, João permaneceu ali. E eu sempre digo isso, que a fidelidade do João deu a ele uma experiência incondicional. O João foi levado para uma ilha, como se fosse um prisioneiro, mas porque estava aprisionado e longe e esquecido de todos, estava só ali. Deus, através do Espírito Santo, deu a ele uma experiência extraordinária. O que você lê em Apocalipse é porque João escolheu ter uma intimidade com Jesus. Preste atenção no que eu vou te dizer. Porque João estava aos pés da cruz, ele recebeu do Senhor o que eu e você lemos em Apocalipse. O que muitos de nós temos arrepio e pavor quando nós falamos de Apocalipse, por causa do Hollywood, quando criou aquele filme Apocalipse, a gente achou que Apocalipse é o fim. De fato é o anúncio do fim, mas o Apocalipse é o que vai acontecer por causa de nós. Diga para o teu irmão: o Apocalipse vai acontecer por sua causa. Isso, para que a gente possa acessar a eternidade que o Pai tem para nós. E o que João viu? João viu a cidade santa. João escreveu que a rua é de ouro e os muros de cristal. Irmão, é porque não o que João conseguiu descrever. Olha, o que eu vi é parecido com isso. João conseguiu ver coisas por causa da sua fidelidade, por causa da sua entrega. Eu não sei como você está vivendo com o Senhor, eu não sei que tipo de vínculo que você tem com Ele. Talvez você já segue Jesus, mas de longe. Talvez você participa de culto, mas talvez o que Ele está pedindo para você hoje é a sua vida por completo, e que você viva totalmente com Ele, para Ele. Então siga Jesus com uma paixão incrível, e você vai desfrutar de coisas extraordinárias. E a cura é algo natural para a sua vida, em nome de Jesus. Diga para quem está perto de você: siga Jesus bem de perto. Segundo princípio que a gente aprende nesse texto com essa mulher incrível, o texto que nós lemos traz o que para nós? Que base? Supere as barreiras e aplique a fé. Bate no peito e diz assim: eu vou sair daqui hoje superando barreiras e aplicar a minha fé. Qual é a base que nós temos para declarar isso? O texto que você leu comigo. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que havia sofrido. Irmão, não era um dia, não era uma semana, não era um mês, 12 anos. E as mulheres sabem o que é um fluxo menstrual. Você sabe como mexe na sua vida por completo. Os homens que dizem amém. A gente sabe como você fica alterada, como os hormônios alteram o seu humor, alteram o seu dia, como limita e como priva você. Essa mulher padeceu 12 anos. 12 anos que tudo que ela possuía, ela consumiu, ela deu, para tentar buscar alguma solução. O texto narra isso. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Essa mulher tinha tudo para ficar dentro de casa, enfurnada ali dentro, dizendo: não há mais solução para mim. E no início dessa ministração, eu disse para você o que ela rompeu. Pensa no ridículo, se fosse nos dias de hoje, quando você vai sair de casa, você gritar na rua: imunda! Assim como era o aleijado, assim como era aquele que tinha lepra, também tinha que gritar imundo, porque as pessoas imaginavam que eles estavam tão lotados de pecado que não podiam estar próximo deles. Então elas eram consideradas pessoas afastadas. Essa mulher rompe as barreiras da incredulidade, ela rompe as barreiras da palavra de baixo astral, que tanta gente deve ter dito para ela: e deixa isso que não vale a pena. Quantas vezes as pessoas já não disseram para você: nem luta por isso que não vai dar certo, por seu matrimônio, nem luta por isso que isso não vai resolver, pelos seus filhos, não tem jeito, porque já se perdeu. Isso constantemente a gente ouve de pessoas que vivem onde? Vivem numa limitação de fé. Agora eu e você não, nós temos que fazer o quê? Romper com as dificuldades e aplicar a nossa fé. Repete comigo: romper com todas as barreiras e aplicar a minha fé. E fé, você tem aprendido aqui, nós estamos falando cada domingo, falei nessa última quinta-feira, é um posicionamento que você tem que ter. Ela disse: olha, eu ouvi falar desse Jesus que está fazendo muitos milagres por aqui. Se eu simplesmente tocar nele, é o suficiente para mim. Ela colocou algo no seu coração, ela posicionou-se dentro de si mesmo. E é algo que nós temos que fazer.
Se você confiou em Deus alguma coisa, eu sempre dou esse testemunho. Eu sempre dou esse exemplo. Tem gente que vem ao culto, ouve uma palavra, Deus, de fato, eu preciso aprender a confiar, e entrega para o Senhor a peleja. E aí, acaba de entregar, vai para casa, a dúvida bate de novo nela. E então ela volta e tenta puxar aquilo da mão do Senhor. Se você confiou algo no Senhor, deixa na mão dEle. Porque da forma dEle, no tempo dEle, Ele executará, Ele realizará, Ele fará em nome de Jesus. A gente aprendeu aqui, a gente ouviu o exemplo da pastora Rosana. Pastora Rosana, quando o pastor João estava no hospital e não podia ser visitado por ninguém, o que a pastora Rosana fazia com as filhas? Ia lá no hospital, no muro do hospital, e orava: Senhor, nós queremos o João de volta. A pastora Rosana se posicionava, e quando ela ligava para saber o lado do pastor João, o médico dizia assim: tem fé? Ela dizia: tinha, então continua tendo. Então ela dizia assim: eu permaneço na minha fé. Não se deixou abalar, não se deixou esmurecer. Por quê? Rompeu as barreiras das palavras de que não tem jeito, de que não tem mais respostas. Não, terá, e Deus fará o impossível em nome de Jesus. Profetize quem está perto de você. Você vai sair daqui hoje, fala para ele: rompendo barreiras e aplicando a sua fé. E como é que se aplica? Vivendo e provando, vivendo e estabelecendo em nome de Jesus. Terceiro princípio que a gente aprende aqui nessa manhã: mentaliza e declara sua cura. Fala comigo: mentalizar e declarar a cura. Fala outra vez: mentalizar. Presta atenção nessa palavra. Essa palavra não é mística, essa palavra é uma verdade. A maior guerra que você tem não é com o diabo. A maior guerra que você tem é com a sua mente. Ela que te acovarda, ela que te limita, ela que te faz gerar questionamentos sobre as pessoas, ela que faz você falar assim: não sei, essa mocinha da Libras aqui eu não, de novo, essa mocinha da Libras aqui eu não sei, meu espírito quase que não bateu com o dela. É a sua mente que faz isso. Você já percebeu que toda vez que eu vou dar exemplo, eu sei que está aqui, irmã? Que coisa, né? Então, e aí, a nossa mente é que faz essas guerrinhas. Para quê? Para que a gente comece a ficar atrofiado. Tudo que você tem que fazer é canalizar aqui. E se você canalizou isso, você trouxe isso aqui na sua mente, você programou isso daqui, ninguém rouba de você. Quando eu ouvi o diagnóstico que eu tinha o câncer da tireoide, que eu precisava fazer o tratamento, o exame, eu comecei a ficar um pouco meio que abatido. A Márcia percebeu. A Márcia falou assim: Paulo, você tem que declarar, você tem que dar um comando para a sua mente agora. E ela sempre fala isso na clínica da alma, que a gente tem que querer. Tem gente que fala assim: eu quero, mas não se posiciona. Quem quer, quer querer. Ela se posiciona, ela se levanta, ela sai do comodismo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é organizar o seu pensamento. Pode todo mundo que está ao seu redor não crer, não imaginar, não confiar, mas se você estiver firmado, ninguém te muda, ninguém te tira do lugar. Na última quinta-feira eu falava de fé, e eu falei de Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. Quando eles são desafiados a ouvir o toque dos instrumentos e se curvar para a estátua do rei, eles não curvam as pernas, eles ficam ali enrijecidos, firmados. Eles estavam programados de que eles só deveriam prestar adoração ao Senhor. Mas e o preço que deveriam pagar? Ser lançados na fornalha de fogo. Não importa onde teria que pagar o preço, importa que Deus daria a eles vitória. Entenda uma coisa: Deus não impede você de ir, mas Deus te livra lá. Olha para o teu irmão e diga: Deus não te impede de viver um problema, mas Ele tira você no meio do problema. Então é mentalizar e declarar, porque aquilo que você fala cresce ao seu redor. Diga para o teu irmão: aquilo que você fala, irmão, cresce ao seu redor. Então você que vive dizendo: eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, eu sou uma bênção, você é uma bênção. Mas você que vive dizendo: eu sou um burro, você é um burro. Ai meu Deus, foi pesado, né? Mas é verdade, você recebe o que você fala. Porque eu nasci para sofrer mesmo. Isso, por isso que você vive enroscado, porque você vive produzindo isso, e o seu cérebro só ouve de você isso. Eu já ensinei para você a ciência, nós temos psicólogos aqui dentro e sabem disso. 9 vezes que o cérebro ouve alguma coisa é o princípio da crença. 40 vezes está firmado. Imagina você que cresceu no meio daquela família que só resmunga, que só murmura, que ninguém consegue alcançar nada. Você aprendeu a falar igualzinho eles. Na clínica da alma a gente ensina isso. Tem gente que fala assim: eu tenho medo de voar. Você já voou? Não, então como é que você tem medo? Porque o fulano falou que tem.
Então não limite o agir de Deus pelas frustrações dos outros. Conta isso para ele, que isso aqui é sério. Fala para ele, não limite o agir de Deus na sua vida por causa da frustração dos outros. Vou dar um exemplo, é igual esse lugar aqui, ó. Tem um monte de gente que não prospera, porque não dizima e não é fiel nos dízimos. Por quê? Por causa da frustração de alguém. Porque alguém se frustrou, contou para você, então você acreditou naquela crença. Aí você não vive o melhor de Deus. Você, na verdade, neutralizou o agir de Deus na sua vida por causa de uma frustração com alguém. E isso é em tudo. Você pode ver, nós somos induzidos. Na minha época de adolescência, andar com calça rasgada era vergonha. E eu, por ser gordinho, eu sempre rasgava a calça aqui. A perna tritava. Perna gorda. Aí minha mãe vivia fazendo aquele remendo. Então eu andava sempre assim. Porque se eu andasse muito, todo mundo via que estava rasgado. E quando eu ia sentar, eu sentava sempre assim, para ninguém ver que estava costurado. Hoje, quanto mais rasgada a calça está, mais bonito parece que a pessoa está. Somos induzidos, é igual cabelo. As irmãs têm um cabelo lindo. Seu cabelo é, parece aquele negócio que o paraquedas, parece um paraquedas. Bichão armado, bonito. Mas não, encucar na sua cabeça que o negócio é... Nós homens ainda estamos desbicando papagaio. Mas mulher é na chapa. Aí você vive e meu Deus do céu. A gente é induzido pelas coisas dos outros. E a gente às vezes deixa de ver. Estou dando um exemplo só, viu, irmão? Pode continuar esticando seu cabelo à vontade. Em nome de Jesus. Mas a gente é induzido pela preferência dos outros. Não deixa ninguém roubar aquilo que Deus deu a você. Canaliza e declara. E eu quero profetizar que os seus lábios produzirão vida em nome de Jesus. Diga para o teu irmão, os seus lábios vão produzir vida. Conta para mais uns dois, os seus lábios vão produzir vida em nome de Jesus. Vai. Rompendo em fé. Você pode cantar? Minha vida se eu não pode continuar. do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Mais uma vez, rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Você pode aplaudir Jesus? O que eu disse para você, o princípio é mentalizar e declarar. Repete comigo, mentalizar e declarar. Faz a ceninha, ó, mentalizar e declarar. Amanhã no seu trabalho você vai chegar lá fazendo assim. O que eles vão falar? O que é isso aí? Meu pastor disse que é para mentalizar e declarar. Chega lá, nós vamos mentalizar. Cliente, vamos vender muito. Você que trabalha com venda, amém? Quem trabalha no hospital, nós vamos mentalizar. Senhor curou, não vai vir ninguém. Amém? Mas deixa eu falar. Essa mulher mentalizou. Essa mulher mentalizou e declarou. O que ela usou? Qual é a base bíblica? Marcos 5:28. Porque ela pensava: se tão somente eu tocar no manto, eu ficarei curada. Onde que as pessoas queriam tocar? Nele. O que ela mentalizou? Se eu tocar nele, no manto dele, eu sou curada. Ela gravou essa informação. Eu não quero tocar nele, eu quero tocar no manto dele. Irmãos, para nós é um ato de humilhação, para ela um ato de sabedoria. Tocar nos braços de Jesus, na cabeça de Jesus, todo mundo queria tocar, mas ninguém queria tocar no manto dele. Então se eu tocar, é o suficiente, então eu vou por baixo. Ela foi rastejando. Por quê? Porque ela toca numa veste como essa aqui.
Este era o manto de Jesus. Isso aqui chama talit. É uma veste sacerdotal, um manto de oração. O sacerdote vive com uma dessa. Ele carrega ela nos ombros. E quando vai orar, ele coloca sobre sua cabeça. Porque ele diz que daqui para baixo ele tem governo, mas do véu para cima é o Senhor quem governa. Mas essa mulher não toca nesse pano. Essa mulher toca nessas linhas aqui. Essas linhas significam as franjas da lei. Tem 5 nós, que é o símbolo dos 5 livros da lei: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Na fé dos judeus, era isso para eles. A lei está expressa nessas linhas aqui. Essa mulher diz assim: se eu tocar na palavra, é o suficiente, eu vou ser curada. O verbo vivo é Jesus, mas para eles era a lei, eles estavam presos ainda na tradição. Então ela disse: se eu tocar no manto dele é o suficiente. Ela gravou essa informação. Por que Jesus para? Por que Jesus diz assim: alguém me tocou? E os homens olham para ele pela forma natural e dizem assim: mas mestre, tem tanta gente tocando em você. Mas ele diz assim: não, mas alguém tocou em mim diferente. Por quê? Porque não tocou no corpo, tocou na lei, tocou no verbo, tocou na cura, tocou no milagre. Você entende agora quando eu me apoio dizendo para você que se você tiver uma palavra você tem tudo? Essa mulher, ela tocou em uma palavra, ela tocou no Cristo, que é o verbo. João capítulo 1 diz que ele era o verbo que se fez carne, e nada se fez sem ele, por causa dele tudo se fez. Então ela tocou na palavra, e porque ela tocou na palavra, ela foi curada. Talvez alguns de nós não acessamos coisas maiores em Deus, porque não tocamos nele, não gravamos essa informação. Não, eu tenho uma palavra. Não, Senhor, se eu agir dessa forma, o Senhor vai me abençoar. Mas a gente não tem paciência para isso. E presta atenção, o cenário dessa mulher, quando ela chega, tem uma multidão cercando Jesus. Para eu chegar nele vai ser muito difícil, mas ela foi arrumando o meio. Ela podia ter dito assim: não dá para eu chegar nele, vou voltar para casa. Talvez o que eu pensei era algo imaginário. Não, ela não desiste. Quantas vezes você não desistiu? Quantas vezes você não deu passo para trás? Ei, irmão, nessa manhã, eu estou até arrepiado. Eu quero declarar aqui que todo espírito do retrocesso que tomou você é vencido hoje e destruído em nome de Jesus. Você vai avançar e você vai correr a boa carreira que o Pai tem para você. E pela fé, você vai viver coisas extraordinárias em nome de Jesus. Põe a mão no irmão, do ombro do teu irmão e diga para ele: acabou o retrocesso na sua vida. Fala para ele: você vai avançar. Fala: você vai canalizar, mentalizar e profetizar a sua vitória. Alguém pode mudar esse ambiente hoje aqui? Ah, pastor, tudo bem, ela foi lá e tocou. E aí aconteceu quantos meses depois? Versículo 29, imediatamente cessou a sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. 12 anos presa, 12 anos escrava, 12 anos limitada. Ela tocou na palavra, e a palavra estabeleceu sobre ela. Você pode sair daqui hoje com o milagre que você anseia, com aquilo que você espera, se você tocar naquilo que é verdadeiro e real. Pare de tocar nas invencionices do seu coração. Pare de tocar naquilo que não tem produzido nada para você. Toca na palavra, que ela vai gerar libertação em nome de Jesus. Amém? Próximo princípio, estamos quase acabando. Toque com uma fé diferenciada. É o que a gente acabou de falar. O texto diz isso, vamos ler? No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Por quê? Porque ela tocou na palavra. Ele disse: opa, tocou na palavra, tocou na fonte do poder. Aquilo que você precisa, Ele pode te ajudar, Ele pode resolver, Ele pode te amparar, desde que você e eu toque com sabedoria. Vou dizer mais, vou voltar aqui, que é uma área que pega muito na vida dos crentes. Tem muita gente que não vive financeiramente bem, porque você não toca no lugar certo. Porque você aprendeu, você governou isso na sua mente, você coloca isso como um empecilho, você acha que vai lhe faltar, você acha que Deus não vai prover. Queridos, quando você se move pela palavra, imediatamente Ele lhe traz a resposta. Mas quando você pega a palavra e você deixa a palavra para outro dia, para outra hora, para uma outra situação, você está dizendo assim: isso aqui nunca foi prioridade para mim.
É por isso que tem muita gente que demora a viver o melhor de Deus, porque ela não quer ajustar a vida dela segundo a palavra, ela quer que a palavra ache um meio, para na verdade ela colocar ali a vida dela. Não, é o contrário. Se molde nela, ajuste-se nela, renuncie o que tem que renunciar e viva sobre ela. Uma fé diferenciada. O texto, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou no meu manto? Quem tocou nas franjas da lei? Quem tocou no símbolo da palavra? Quem tocou na resposta que você precisa? Você entende porque tem gente que acessa a coisa mais rápido? Porque toca da forma adequada. Em nome de Jesus, abre os seus olhos nessa manhã. Em nome de Jesus, abre o seu coração nessa manhã para a palavra e viva o melhor que o Pai tem para você, em nome de Jesus. Declara para umas 2 pessoas perto de você, fala que você tenha hoje uma fé diferenciada e que a sua atitude mova o Senhor. 5º princípio: se você deseja receber sua cura, assuma a sua fé em Jesus. Fala comigo, fé em Jesus. Fala comigo, eu tenho fé em Jesus. Em quem você tem fé? Isso. Então você tem que confiar nele, em tudo e em todas as coisas. O texto base para nós é: responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Ei, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não tenha medo de expressar a sua fé aonde você está, no seio da sua família, no seu local de trabalho, no seu lugar de convívio da sociedade. Se as pessoas quiserem viver precipitadas, deixa elas que vivam, mas você viva com fé em Jesus. Se for para comprar alguma coisa lá na loja, no lugar onde você estiver, faça isso. Eu costumeiramente faço isso. Sempre que vou a algum lugar para ver alguma coisa, vamos fechar o negócio? Não, preciso falar com meu pai. E as pessoas logo imaginam que é o meu pai Dirceu, e na verdade não é esse pai. É o pai que provê todas as coisas. Se ele não der um sinal, se ele não der um apontamento, nenhuma decisão tomada. Se nós não tivermos a resposta dele, se nós não tivermos o direcionamento dele, nós não tomamos nenhuma decisão. Então não tenha medo de expressar a sua fé. Para você não chocar as pessoas, não se preocupe em ficar falando que você é evangélico. Diga para as pessoas que você é filho de Deus. E filho de Deus se move pela força do seu Pai. Aguarde no Senhor, mas tenha coragem. Essa mulher venceu mais um medo, venceu mais uma incerteza. Não, mestre, foi eu mesma que toquei. Que você viva assim, e que você seja um referencial para as pessoas que estão próximas de você. Por isso que a Bíblia nos chama de sal da terra e luz do mundo. Diga para o teu irmão: o Senhor te chama de sal da terra e luz do mundo. Do que Ele te chama? Sal da terra e luz do mundo. Quando você passa na rua e você vê a luz iluminada, você vê lugares iluminados, passa a ser um ponto de referência para você, não é? Assim é o Senhor. Que as pessoas olhem para mim, olhem para você e te vejam assim, um ponto de referência. Que você seja esse referencial. E você não tenha medo de expressar a sua fé. Não, eu vou orar. Não, eu vou colocar lá na nossa sala de oração. Nós temos um canal, não é? Todo mundo pede oração para a gente joga lá no canal de oração, para todo mundo se levantar em propósito. Não vamos tomar nenhuma decisão, não. Nós vamos clamar ao Senhor, e Deus vai nos dar vitória em nome de Jesus. Algum familiar seu está passando um momento adverso? Opa, fique em paz, nós vamos orar, e Deus vai nos dar a resposta. A gente tem que aprender a exercitar a nossa fé, a ter coragem de dizer para as pessoas que nós dependemos do Senhor. Não, pastor, deixa eu ficar aqui. Faz um som do 007 para mim, sabe? Não? Pastor, eu quero ser um agente secreto. Não, eu quero chegar de surpresa. Não, irmão, conta para todo mundo que você um dia já viveu nas trevas, mas hoje você é um agente não secreto, mas de transformação do reino, aonde você está, que todo mundo possa ver Jesus em você. É o meu alvo. Meu alvo esse ano é ensinar você a viver uma missão: Cristo em nós, Cristo através de nós. Olha para o irmão, faz um elogio para ele: Cristo em você, Cristo através de você. Faz assim para ele, ó: Cristo em você, Cristo através de você. Amém? Ai, pastor, aqui na igreja é uma bênção. Aqui ele fala até com a palavra cantando.
Aleluia. Mas lá em casa parece o Satanás. Então vive com ele na igreja, vem, irmão. Mas deixa eu falar, a gente precisa ser referência. A gente tem que falar a paz do Senhor, shalom. Sabe, o apóstolo Paulo de Tarso que fala isso, né? Que ele tinha um amigo que todos os lugares que ele ia, quando ele ia abordar a pessoa, ele falava assim: o que você faz? Ah, eu sou taxista. Ah, você é taxista? Você sabia que só tem 2 tipos de taxista, né? Aí o cara fala assim: qual? Um que é de Jesus e o que não é. Qual que você é? Aí o cara fala assim: ah, eu não sou de Jesus. Então vou orar por você agora, você vai ser de Jesus. Então o que eu aprendi com isso? Todo lugar que eu vou, eu sempre pergunto para as pessoas: já falaram para você hoje? Aí a pessoa olha para mim: o quê? Que você é uma bênção. Não falaram para si, então estou chorando agora. Todo dia quando eu vou sair de casa lá, eu moro no condomínio, passo na portaria, o menino fala: ô pastor! Eu amo que me chama assim, sabe? Que coloca no holofote assim, eu fico apavorado. Eu falei para a Márcia: nós vamos morar num lugar onde ninguém vai saber que nós somos pastor. Aí o que ele coloca? Só crente para trabalhar lá. Aí eles fazem favor já de propagar. Mas é quando eu passo lá, todo dia eu falo para ele: já falaram para você hoje? Agora ele já sabe que eu sou uma benção. Eu falei: isso, que isso é uma benção. Ei, irmão, olha que forma. Amanhã você vai fazer isso no seu trabalho. Amém? Você vai chegar lá amanhã. Não é, mas eu vou falar que seja. Não, esse aqui é uma benção, mas lá no seu trabalho, o cara lá é uma zica. E aí você vai chegar lá: olha, mas enquanto que ele chama João: ô João, já falaram para você hoje? Ele vai falar assim: fala o quê, João? É que você é uma bênção. Então você vai ver que isso muda, torna explícito quem você é. Você é um agente que transforma o ambiente. Conta para o teu irmão, faz uma carinha bonita, por favor. Fala para ele: você é um agente que transforma o ambiente. Onde você chega, irmão, traz paz. Onde você chega, traz luz, traz a graça, traz o favor do Pai. Você não é aquele que onde chega tem tempestade. Você é daqueles que diz assim: aquieta-te vento, aquieta-te mar. Você é aqueles que trazem resposta. Você é aquele que apazigua. Você é discípulo do Senhor, amém, irmão? Que você viva pela sua fé. Próximo, para a gente terminar. Se você deseja receber a sua cura, compartilhe seu testemunho de cura e vitória. Conta para todo mundo o que ele fez. Conta para todo mundo quem você era. Conta para todo mundo onde é que você estava e o que ele fez. Ele arrancou você de lá. Ele tirou você de lá. Você já ouviu o testemunho do pastor João? O pastor João já contou. Quando ele estava no colo da mamãe dele, bebê, ele morreu no colo da mãe dele. Ele é um milagre. E tem que contar isso para todo mundo, porque talvez alguém passe por uma situação como essa e possa viver. Deus permitiu que você passasse algumas circunstâncias, alguns momentos adversos. Para quê? Para que você fosse um testemunho vivo. A gente fala sempre da Elô aqui, né? Da Elô que estava lá no hospital, o médico não tinha muito o que fazer. E hoje o Senhor deu vida para ela. Para quê? Para que ela possa ser testemunho vivo do poder transformador do Senhor, curador do Senhor, em nome de Jesus. Então, conta para todo mundo o que Ele fez em você e o que Ele está fazendo através de você. O texto é Marcos 5,34. Então, Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre desse sofrimento. Querida, você está curada, você está transformada. Então agora você vai e conta para todo mundo onde você estava, quem você era e o que Ele fez com você. Pensa, irmão, pensa agora. Entra na história agora. Aquela mulher, 12 anos, acabou com tudo que tinha por causa daquele sofrimento. Sai de casa: eu vou buscar minha cura em Jesus. Chega em casa curada. Meu Deus, a vizinhança dela, quantas pessoas ela não impactou. Deus chamou você nesse tempo para que pessoas sejam impactadas pelo amor de Jesus. Põe a mão no peito e abençoa a sua vida e fala: Deus me chamou nesse tempo para que pessoas fossem impactadas pela minha vida. E eu termino essa pregação de hoje, diga aleluia, lendo com você uma frase do pastor Bill Johnson, um pastor americano que tem muitos livros tremendos. E essa frase dele, tão simples, é tão profunda. Olha o que ele diz: não posso me dar ao direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento, senão os de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Não posso me dar o direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento, senão
os de Jesus Cristo. Vou ler de novo. Não posso me dar o direito de ter na minha mente nenhum outro pensamento que não seja de Jesus Cristo. O que você fez algum tempo atrás? Ah, pastor, eu aceitei Jesus, eu confessei Jesus publicamente. Então a partir desse dia a sua vida é dele. Você disse o quê? Senhor, eu consagro ao Senhor os meus dias, eu consagro ao Senhor os meus passos, eu consagro ao Senhor o meu coração e a minha mente. Que eu pense segundo o Senhor, que eu fale segundo o Senhor, que eu ande segundo o Senhor. Então nós não podemos permitir que a nossa mente nos condene, não podemos permitir que a nossa mente nos atrofie, mas que os pensamentos de Jesus sejam estabelecidos em mim e em você. Eu oro nessa manhã, para que você saia daqui, dizendo para Ele: Senhor, eu quero pensar conforme o Senhor, eu quero viver, eu quero agir conforme o Senhor, que o meu pensar seja o pensar de Cristo. Você pode ficar em pé um pouquinho? Semana que vem, a gente vai ver mais um milagre de Jesus, que é a libertação de um endemoniado. A gente vai aprender muito sobre libertação, a gente vai crescer muito. Então repete comigo: transformação, multiplicação, cura, libertação. Olha os passos que nós estamos caminhando e avançando no Senhor. Minha oração por você nessa manhã é que a sua fé seja genuína, que a sua paixão por Jesus seja crescente todos os dias, que você possa ser um transformador de ambientes aonde você está. Bota a mão no seu peito um pouquinho, curva sua cabeça. Senhor, obrigado porque podemos nos reunir juntos nessa manhã, nessa casa essa que nós chamamos de casa de oração para todos os povos. Nós queremos hoje, Senhor, nos sujeitar ao Senhor totalmente e sem reservas. Como nós aprendemos, ó Pai, nesses domingos, os milagres sobrenaturais de Jesus. Já aprendemos sobre a transformação de água em vinho. Já aprendemos na grande pesca de milagres, que o Senhor trouxe multiplicação na vida daqueles homens. Hoje, Senhor, somos levados a compreender ao Senhor que a cura vem do Senhor. E eu te peço, Pai, que a cura venha sobre essas pessoas também. Cura do físico, cura dos sentimentos, cura da alma. Senhor, em nome de Jesus, que a nossa vida seja segundo os teus anseios, segundo a tua palavra. Que essa mulher, ó Pai, que viveu esse milagre e que nos inspira até hoje, possa ser, ó Senhor, inspiração para muitos aqui. Que cada um de nós, ó Senhor, coloque em prática a nossa fé. Que as circunstâncias contrárias, ó Pai, não nos levem para trás, mas nos faça avançar e correr a carreira que a nós está proposta. Que cada um receba de Ti, Senhor, uma recompensa tremenda e viva, e que seja a resposta dos seus anseios. Como essa mulher, ó Pai, ela mentalizou, ela profetizou a sua cura, ela alcançou aquilo que buscou em Ti. Que assim seja também na vida dos Teus filhos, não só hoje, mas em todos os dias das suas vidas. Pai, eu oro por aquele que precisa Te seguir, não de longe, mas aquele que precisa ajustar a sua vida. Talvez já viveu muito junto e pertinho do Senhor, mas permitiu, Pai, que circunstâncias e situações o afastassem, começasse a ver o Senhor de longe, como fez Pedro, quando negou o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os constranja agora, que o Senhor, ó Pai, quebrante o coração dos homens e das mulheres, que precisam se achegar a Ti, que precisam, Pai, se render a Ti, não se render, ó Pai, apenas para que possam receber uma bênção, mas que possam viver eternamente com o Senhor. Pai, nós não queremos viver de qualquer forma, mas nós queremos viver da forma que Te agrada. Assim como o pastor Bill Johnson nos ensina, eu não posso me dar o luxo, me permitir que não seja outra coisa que eu pense, que não sejam os pensamentos do Cristo. Senhor, que aquele que morreu, ressuscitou e venceu, seja verdadeiramente habitando, esteja habitando dentro de cada um de nós. Que os Teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, saiam daqui refletindo sobre isso, e apliquem, ó Pai, as suas vidas para o resplendor da sua glória. Que haja resposta, que haja renovo, que haja, Senhor, transformação, e que acima de tudo, Pai, sejamos nós instrumentos da sua paz, sejamos nós instrumentos do Teu favor, sejamos instrumentos da Tua compaixão e da Tua misericórdia. Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que os Seus filhos e filhas levem de Ti o melhor que o Senhor tem para eles.
E é por isso, Pai, que nós cantamos, é por isso que nós adoramos, é por isso que nós celebramos.